E se por acaso o poderoso Godzilla tivesse uma difícil tarefa de impedir um dos eventos mais destrutivos do mundo dos animes? Um evento apocalíptico definido para destruir toda a Terra de uma maneira devastadora. E é claro que eu tô falando do estrondo realizado por Eren Yeager em Attack on Titan. Será que o Godzilla teria a chance de vencer os titãs colossais e o titã fundador e manter o equilíbrio do mundo mais uma vez? Ou ele morreria junto com o resto da humanidade? É isso que veremos nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Pra gente começar, vamos primeiro explicar pra vocês o que é o estrondo. O estrondo é um evento de destruição global que acontece no anime Attack on Titan. Nesse anime somos apresentados à Ilha de Parades e aos seus moradores, conhecido como Eldianos. As estruturas mais notáveis desse lugar são as suas muralhas gigantescas que servem de refúgio para seus habitantes. E essas muralhas, elas são muito importantes, pro desenvolvimento desse vídeo, então prestem bastante atenção agora. Esse tal estrondo é um evento apocalíptico desencadeado por um ser conhecido como Titã Fundador, que lidera uma legião de enormes criaturas conhecidas como Titã Colossais. O objetivo desse Titã Fundador é fazer com que os Titãs Colossais pisoteiem tudo ao seu redor, destruindo toda a vida na Terra. Mas o que exatamente são essas criaturas e quais os poderes dela? Bom, como o próprio nome já sugere, esses titãs têm um tamanho colossal de cerca de 60 metros de altura, com uma aparência nada agradável e com atributos de regeneração capazes de regenerar por completo os seus membros perdidos. Mas o maior problema é que a gente não está falando de um ou de dois titãs colossais que estão colocando o mundo inteiro em perigo, mas sim de milhares deles. E voltando a falar dos muros da Ilha de Parades, no anime é revelado que na verdade dentro daquelas paredes de mais de 50 metros havia uma legião de titãs colossais. Em determinado ponto da trama do anime é dito que dentro da muralha existem mais de dezenas de milhões de titãs colossais dentro dela. Só que dados oficiais recentes revelam que só na Muralha Maria existiam cerca de 246 mil titãs, e essa era a maior muralha de todas. Somando isso com as outras, podemos ter em mente que aproximadamente 586 mil titãs existiam dentro das muralhas da Ilha de Parades. Bem diferente, dessas dezenas de milhões que o anime afirma em determinado momento. E mesmo, com todo esse tamanho, a velocidade do titã colossal, ela não é baixa não. Obviamente, ele não se locomove tão rápido assim como os outros titãs do anime, porém ainda assim ele é mais rápido do que os humanos que estão fugindo dele, tanto a pé como a cavalo. A comandante do regimento de reconhecimento chegou a afirmar que o estrondo poderia viajar 600 km para o interior na metade de um dia, o que coloca sua velocidade em cerca de 50 km por hora. E bom, agora que temos uma ideia dos poderes e das habilidades que os titãs colossais têm, chegou a hora de ver como o Godzilla vai lidar com isso. E bom, para começar a gente tem que fazer a seguinte pergunta: será que o Godzilla ele ainda se importa assim tanto com a humanidade? Afinal, no último filme vimos que ele não se importa em acabar com algumas vidas humanas para impedir a criação do Mechagodzilla, por exemplo. Mas podemos dizer que no caso do estrondo ele teria sim que se meter. Até porque temos que entender qual é o papel do Godzilla no planeta, que é manter o equilíbrio. E o estrondo causado por Eren Yeager vai quebrar esse equilíbrio totalmente. Então agora vamos imaginar que a Ilha de Parades existe dentro do Monsterverse e que agora os titãs colossais estão viajando pelo mar para chegar no continente mais próximo. E podemos dizer que a primeira batalha entre os titãs e o Godzilla poderia acontecer bem antes da chegada dos titãs na terra firme. Isso porque esses titãs emitem gases extremamente quentes que fazem a água do mar virar vapor. Então isso faria com que toda a água ao redor deles fervesse, matando todos os seres vivos que estivessem no caminho deles ao longo de sua trajetória até a Terra. O Godzilla não iria gostar nem um pouco disso, e imediatamente iria querer descobrir o que está causando tudo isso. Mas é claro que o Godzilla não iria perder o seu tempo nadando de uma ponta a outra do oceano, mas sim pegaria os seus famosos atalhos conhecidos como Vortex, que permitem o lagarto gigante a viajar de uma ponta a outra do planeta em tempo recorde, assim como ele fez lá em Godzilla, Rei dos Monstros. Aproximando-se dos titãs colossais, o Godzilla iria sentir a alta temperatura que a água estava
lava, mas isso não seria nenhum problema para ele. Afinal, tanto a parte interna quanto a externa do Godzilla são descritas como termonuclear. Então ele tá mais do que acostumado com temperaturas altíssimas, além de possuir dentro dele a sua principal arma, a respiração atômica. E vai ser agora, pessoal, que a nossa brincadeira vai começar. Não há dúvidas que o Godzilla teria que confiar nessa arma se ele quisesse vencer essa batalha. Se ele não utilizasse a respiração atômica, talvez ficaria complicado por Kaiju vencer esses mais de 586 titãs colossais. Só que não seria impossível. Vamos lembrar que esses titãs possuem menos da metade do tamanho do Godzilla. Então pisotear alguns deles seria uma tarefa até fácil pro lagartão. Porém, como eu já disse, a nossa batalha ela tá acontecendo na água. E isso, acredite se quiser, poderia deixar as coisas até mais simples pro Godzilla. Com a ajuda da respiração atômica, ele poderia facilmente explodir os corpos dos titãs, e a sua segunda forma de ataque seria suas barbatanas e presas, que cortariam os membros desses titãs colossais. Isso iria demandar um baita de um tempo pro Godzilla, talvez até mesmo semanas ou meses, mas uma hora ou outra ele teria sim conseguido acabar com todos eles. Só que é aí que entra a pegadinha, né, pessoal? Antes dele conseguir finalizar todos eles, ele iria notar que os titãs que ele já bateu estariam se recuperando. Pois é, eu não sei se você sabe, mas a única maneira de matar efetivamente esses titãs é com um corte na nuca. E é claro que o Godzilla é sim inteligente o suficiente para fazer com que alguns desses titãs sejam mortos com ferimentos na nuca. Mas a gente tá falando de 586 mil titãs colossais. Então a respiração atômica tem que entrar em ação de uma forma muito mais efetiva. Mas isso acabaria abrindo a pergunta: será que o Godzilla conseguiria destruir todos esses titãs com a respiração atômica? Olha, eu gostaria de dizer que sim, só que existe uma soma de fatores que temos que levar em consideração, como a distância que cada titã tem, né, um do outro, o jeito que eles estão posicionados, distribuídos e tudo mais, e até mesmo a distância que o sopro atômico pode chegar. Em Godzilla vs Kong, vemos um feito absurdo do lagartão quando ele desfere um sopro atômico até o centro da Terra, destruindo o manto e costa terrestre até a superfície da Terra Oca. Esse feito mostra pra gente que a distância ele não é um problema, né, pro sopro atômico do Godzilla. Mas ainda assim, pessoal, pros titãs colossais talvez ele não seja o suficiente. A profundidade até o centro da Terra é de 2.900 km. E o porquê essa informação é importante? Bem, se compararmos essa distância com os comprimentos somados de todos os muros da Ilha de Parades, que por sua vez, né, dá uma boa estimativa de quantos titãs colossais preencheriam essa distância, isso ainda seria uma distância maior do que o sopro atômico que o Godzilla usou lá em Hong Kong. É claro que sim, né, destruir montanhas e concretos é muito mais difícil do que destruir ossos e músculos de um titã, mas ainda assim a distância é muitas vezes menor do que alinhar todos os titãs. E mesmo que o Godzilla ele tentasse isso, provavelmente sim, ele acabaria com a maioria dos titãs, mas ele estaria completamente exausto no final, fazendo com que ele tirasse um tempinho para descansar. No entanto, enquanto ele descansa, todos os titãs sobreviventes continuam caminhando e destruindo o mundo ao seu redor. Então podemos dizer que focar nos titãs colossais não é uma boa ideia. Então a melhor estratégia para o Godzilla é ele ir atrás do responsável por controlar esses titãs. Ao perceber que mesmo atacando e matando alguns titãs, eles ainda assim não parariam por nada, Godzilla iria olhar para o horizonte e perceber que os titãs colossais estavam na verdade seguindo as ordens de um alfa chamado Eren Yeager. Uma das habilidades do Godzilla é detectar outro titã alfa ao redor do mundo, ou pelo menos determinar a existência de outro monstro gigante assumindo um papel de liderança, assim como a gente viu, né, em Godzilla vs Kong. Ao descobrir esse alfa, o Godzilla poderia simplesmente ignorar os titãs colossais e ir direto ao titã fundador. Obviamente, né, isso não seria rápido. Possivelmente o estrondo já teria até mesmo chegado em terra firme no momento em que o Godzilla conseguisse, né, chegar perto do Eren. E para a tristeza do nosso querido Kaiju, o titã fundador seria inúmeras vezes maior do que ele. 220 metros, possui a forma assustadora e esquelética do titã de Eren. Agora o Godzilla não passa de um anão perto dele. Só que tamanho não é a única coisa que o titã fundador tem. Além disso, como visto no mangá, o titã fundador possui a habilidade de convocar qualquer um dos 9 titãs originais. Mas pro Godzilla talvez isso não seja um problema não. Afinal o Kaiju, né, em nível de poder, ele supera qualquer um desses titãs. Então vamos focar na luta entre o fundador e o Godzilla. Podemos dizer que em uma luta corpo a corpo, o titã fundador do Eren, ele
não poderia fazer muita coisa, né? Muito por causa da sua construção física em comparação, né, a toda a estrutura robusta do Godzilla. Está claro que várias partes do seu corpo iriam se quebrar nessa luta 1x1 contra o Godzilla. E como eu mesmo disse, né, o Eren pode sim se transformar em qualquer um dos 9 titãs originais, mas ainda assim o Godzilla iria superar fisicamente qualquer um deles. Então resta para o Godzilla encontrar uma forma de destruir o Eren, e para isso acontecer ele precisa usar a sua arma mais poderosa, o sopro atômico. Só que ele também precisa de uma distância menor para fazer com que seja efetivo esse ataque. Godzilla então começaria a se aproximar do Titã Fundador. Eren iria utilizar a técnica de enrijecimento adquirida pelo Titã Martelo. Essa técnica, além de endurecer cada parte do corpo, também é capaz de criar vários espinhos no chão que podem causar sim um grande dano ao Godzilla. Porém, não seria nada fatal para o Kaiju. O único problema dessa habilidade é que ela deve ser usada com muita moderação. Usar ela demais vai desgastar a energia do Titã Fundador. E esse cansaço seria a oportunidade perfeita para que o Godzilla se aproximasse ainda mais do Titã Fundador e conseguisse utilizar o sopro atômico, que possui uma temperatura de mais de 500 mil graus Celsius, para assim destruir completamente o crânio do Titã Fundador. A morte de Eren Yeager significa que todos os titãs colossais parariam com o estrondo e o mundo seria salvo. No mundo de Attack on Titan fica claro que o estrondo ele não poderia ser interrompido de forma alguma, né? Não existem armas naquele mundo fortes o suficiente para isso. Afinal, a tecnologia daquele universo lembra muito as armas utilizadas na Segunda Guerra e também, né, na Guerra Fria. Mas como Godzilla é a personificação das armas nucleares, não há dúvida de que o Rei dos Monstros seria sim capaz de parar o estrondo de Attack on Titan. Mas agora, pessoal, eu quero saber de vocês. E aí, concorda com esse cenário levantado no vídeo de hoje? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários, que eu quero muito saber. Ó, o canal Mojin Center serviu como inspiração para esse vídeo, então depois dá uma conferida nele. Ah, não sai desse vídeo também antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Dessa forma você não perde nenhum vídeo futuro que sair aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!